Olá a todos, meu nome é Matheus Belato e hoje vou apresentar o trabalho intitulado Estratégia Eficiente com Alta Disponibilidade para Posicionamento Dinâmico de Pontos de Acesso em Redes Sem Fio de Grande Escala. Fomos motivados a observar que muitos pontos de acesso estavam ligados simultaneamente na rede de Wi-Fi da UF, especificamente no campus da Praia Vermelha, onde encontramos 363 pontos de acesso, e muitos deles estariam ociosos durante uma grande parte do dia. Observamos também que há um gasto elevado de energia em relação a esses pontos de acesso, sendo esse aproximadamente 1.412 kWh ao mês. E nosso objetivo para solucionar essa questão foi elaborar uma estratégia que fez uso de diferentes abordagens, com o intuito de diminuir o número de APs ligados, diminuindo também o consumo de energia, tornando-o mais eficiente, e sem prejudicar a experiência dos usuários. A solução consiste numa estratégia de gerenciamento de APs, onde fizemos uso de 3 abordagens distintas. O primeiro passo foi encarar a topologia da rede como um grafo, onde os vértices seriam os pontos de acesso e as arestas o alcance desses pontos de acesso. A estratégia consistiu em ligar os pontos de acesso por demanda, onde os pontos de acesso seriam ligados conforme os usuários tentariam se conectar à rede, definir metodologias diferentes para ligar os APs iniciais, que seriam justamente essas 3 abordagens distintas, que serão tratadas posteriormente, e um remanejamento dos usuários entre os APs, que ocorreria quando encontrássemos um ponto de acesso com poucos usuários conectados a ele, e esses usuários podendo se conectar a pontos de acesso vizinhos. E isso ocorreria, e conforme o ponto de acesso em questão fosse ficando sem nenhum usuário conectado, ele seria desligado. Em relação aos pontos de acesso ligados por demanda, alguns aspectos têm que ser levados em consideração. O estado dos APs, sendo ele ligado ou desligado, e a disponibilidade dos pontos de acesso, sendo que ele só ficaria disponível enquanto estivesse com menos de 15 usuários conectados a ele, pois com mais de 15 usuários conectados, haveria uma queda na qualidade de serviço ao usuário. Há 2 casos em que os pontos de acesso podem ser ligados. No primeiro, quando o usuário tenta se conectar ao AP desejado, esse AP estaria ligado e indisponível. Sendo assim, o ponto de acesso vizinho desse AP, que possuísse a maior quantidade de vizinhos, seria ligado e o usuário conectado a ele. O outro caso seria quando o usuário tentasse conectar ao AP desejado, o AP estaria desligado com vizinhos desligados ou indisponíveis. Nesse caso, o AP desejado seria ligado e o usuário conseguiria se conectar a ele. Se tratando das metodologias para ligar os APs iniciais, primeiro vou apresentar a abordagem de APs com o número máximo de vizinhos, onde o ponto de acesso com a maior quantidade de vizinhos na rede é ligado e todos os outros pontos de acesso com a mesma quantidade de vizinhos que ele também são ligados. Agora, tratando da abordagem de APs não vizinhos priorizando o número de vizinhos, todos os pontos de acesso passam por uma análise, do que possui a maior quantidade de vizinhos até o que não possui nenhum vizinho, sendo essa análise uma verificação se o ponto de acesso em questão possui algum vizinho que já está ligado. Caso o ponto de acesso não possua nenhum vizinho que esteja ligado, ele é ligado. Agora, se tratando da abordagem das cliques, os cliques do grafo são encontrados, clique sendo o subconjunto do grafo onde todos os nós estão ligados entre si, e APs são elegidos como representantes de cada clique, sendo que eles não podem ser vizinhos entre si, sendo esses APs representantes os APs iniciais que serão ligados. Nossa metodologia consistiu no desenvolvimento de um software que se tratou de um simulador que simula o funcionamento da rede, onde realizamos 4 simulações. 3 simulações da rede com a interferência das abordagens propostas e uma simulação da rede sem interferência de nenhuma abordagem, sendo essa para simular o funcionamento atual da rede, onde todos os pontos de acesso seriam ligados inicialmente. Esse simulador fez uso de um dataset que conteve informações sobre interações dos usuários com a rede, que foi recolhido no período de 7 dias, sendo os campos de dataset utilizados para a simulação o ID do usuário, identificador do ponto de acesso,
tempo de entrada e tempo de saída do usuário referente ao ponto de acesso e quantidade de dados recebidos e enviados. Os resultados obtidos através das simulações foram comparados e, com isso, concluímos que a abordagem de APIs com o número máximo de vizinhos foi a abordagem que apresentou o menor número de APIs ligados, sendo esse 0,6% em comparação com a rede pura, que seria a rede sem interferência ou abordagem alguma, com um gasto de energia de 11,67 kWh ao mês, com 265 usuários não servidos, maior quantidade entre as três abordagens. Já a abordagem do método das cliques apresentou 19% de APIs ligados, gasto de energia de 264,52 kWh ao mês e 126 usuários não servidos. E a abordagem de APIs não vizinhos priorizando o número de vizinhos apresentou 23% de APIs ligados, um gasto de energia de 322,87 kWh ao mês, sendo que obteve o maior gasto e maior quantidade de APIs ligados entre as três abordagens, mas com apenas 14 usuários não servidos. Se tratando agora de usuários válidos, a abordagem de APIs com o número máximo de vizinhos apresentou 25% de usuários válidos em relação com a rede pura, sendo ela a menor quantidade de usuários válidos entre as abordagens. Já a abordagem de APIs não vizinhos priorizando o número de vizinhos apresentou 98% de usuários válidos, sendo esse o melhor resultado dentre as abordagens. Concluindo, nosso objetivo foi alcançado com o uso da estratégia. Conseguimos manter menos APIs ligados, com um consumo menor de energia e mantendo o número alto de usuários válidos na rede, tendo como destaque duas abordagens: o método das cliques, com melhor resultado em relação ao número total de APIs ligados, e o método de APIs não vizinhos priorizando o número de vizinhos, com melhor resultado em relação ao número total de usuários válidos. Em relação a trabalhos futuros, temos como ideia elaborar uma abordagem mais eficiente, com maior economia de energia e menor quantidade de usuários não servidos, tendo em mente utilizar algoritmos de clusterização e técnicas de rede neurológica corrente. Obrigados a todos que assistiram.